te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser. Então, boa noite novamente ao Zenira, a Rita, minha irmã, a Eliane Souza, que também já chegou aqui na comunidade. Sejam todas bem-vindas. E vamos aguardar um pouquinho, né, enquanto o pessoal vai chegando. Já tem 8 pessoas conosco. Quem mais? Deem boa noite, diga aí, se apresentem, diga o nome de vocês, que é para a gente saber com quem que nós estamos conversando hoje, né? E hoje nós temos o privilégio, a felicidade de estar com a médica ginecologista, obstetra, doutora Mônica Nóbrega, que vai conversar conosco sobre saúde da mulher. Madalena Farias, boa noite! E aí, Madalena, seja bem-vinda também, boa noite. Olha, gente, qualquer coisa no som, na imagem, vocês dão um toque aí pra gente, tá? Manda um recadinho para a gente fazer as devidas correções aqui, né, Alain? Eu estou aqui com a Alain já, nos bastidores, com a doutora... Pronto, deu um branco. Doutora Mônica Nóbrega, mas eu vi aqui à tarde, lembrei. Doutora Mônica, boa noite, Mônica. Boa noite, Maura. Marcos, você está vendo, Mônica, que é a família em peso prestigiando, olha. Marcos Silveira é meu sobrinho. Boa noite a vocês, mulheres. Aí, Marquinhos, valeu! Ai, agora normalizado. Pronto, agora normalizou, né, Rita? Graças a Deus. O som e a imagem, tá tudo ok. Então já podemos começar, não é? Nossa conversa. Então deixa eu falar um pouquinho, apresentar a nossa convidada, doutora Mônica Martins Nóbrega Galvão, médica ginecologista obstetra, médica pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, no Ceará, ginecologista e obstetra pela Maternidade Escola Januário Ciclo, na UFRN, aqui no Rio Grande do Norte, especialização em uroginecologia e cirurgia vaginal pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com mestrado nesta mesma área, e realiza hoje exames de urodinâmica feminina, esteroscopia e ultrassonografia em saúde da mulher. E ainda encontra tempo para ser professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFRN, médica do Hospital Universitário Ana Bezerra em Santa Cruz. Tem vida particular ainda, Mônica? Tem que ter, né? Olha, e além de tudo é casada, gente. Não tem filhos ainda, mas já tem um marido que dá conta perfeitamente do recado, né, Mônica? Sobra tempo ainda para cuidar do marido também. Tem que sobrar, Maura. Tem que sempre ter um pouquinho na vida pessoal, né? Mas olha só, vendo aqui, enquanto o pessoal vai chegando, você começou sua formação no Juazeiro do Norte, Mônica. Passou pelo Rio Grande do Norte, foi lá no Sudeste de São Paulo e voltou aqui para o Rio Grande do Norte. Por que a escolha de atuar aqui no Rio Grande do Norte? Você poderia ter ficado no Ceará, poderia ter ficado em São Paulo, mas optou em vir para o Rio Grande do Norte e morar aqui em Currais Novos, que é a nossa cidade. Por que essa escolha, Mônica? Na verdade, eu sempre gostei muito do Rio Grande do Norte e sempre tive o desejo de me especializar e vir morar no Rio Grande do Norte. Morar em Currais Novos foi o destino que me trouxe de volta para Currais Novos. Realmente, eu acreditava que eu ia voltar, mas iria ficar em Natal. Mas conheci o meu esposo e, por ironia do destino, ele era de Currais Novos. Então, eu acabei retornando à terra quase natal, né? Porque eu sou nascida em Carnaúba dos Dantas. Então, logo ainda na infância, meus pais vieram morar em Currais Novos. E aqui eu passei toda a minha infância, depois morei em Natal, aí essa trajetória que você já falou, e acabei retornando à cidade. Mas sempre gostei muito daqui de Currais Novos, o aconchego da cidade do interior é maravilhoso. É verdade. E Currais Novos, então, é especial. Quem bebe dessa água volta, nem que seja para visitar.
Tem que seja na vaquejada e na festa de Santana, né? Isso. Olha, gente, todos nós já sabemos, vocês que estão aí do outro lado. Olha, Rita dizendo, Mônica, Rita, minha irmã, abençoado o destino que a trouxe de volta. Verdade. Concordo com você, minha irmã. Nós estamos no mês de outubro, né, gente? O mês das mulheres, o mês de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa, mais conhecido pela campanha do Outubro Rosa. E eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre esse mês. Mônica, qual é a importância do mês de outubro, do Outubro Rosa, para a saúde da mulher? A importância do Outubro Rosa é porque ele é um mês no qual nós iremos intensificar a prevenção contra o câncer de mama. O câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, tudo facilita na abordagem do tratamento e na cura da paciente. Por isso, a importância de nós enfatizarmos, tanto na avaliação durante a consulta ginecológica, fazer a avaliação das mamas da paciente, assim como incentivar que ela em casa, de preferência naquele período após a menstruação, porque antes da menstruação, geralmente as mamas elas ficam um pouco mais inchadas e doloridas. Algumas pacientes têm um pouco mais de sensibilidade no período pré-menstrual. Então, a gente orienta que no período após a menstruação, durante o banho, a mulher ela procure se tocar, ver se sente algum caroço, alguma nodulação, alguma coisa que está diferente. E isso alerte que ela procure um profissional, seja um ginecologista como primeira escolha, ou então diretamente um mastologista, para poder solicitar exames mais especializados. E a partir dos 40 anos de idade, está indicada a realização da mamografia anual de rotina para essas pacientes, para todas as mulheres, na verdade. Então, a partir dos 40 anos, deve ser feita a mamografia e, em alguns casos, complementar com a ultrassonografia das mamas. Um exame não substitui o outro, eles são complementares, mas não podemos escolher um ou outro. Às vezes, precisa fazer os dois, às vezes só a mamografia, só a outra, mas eles não substituem a importância de um pelo outro. Então, tá aí, respondido. Olha, Dioclésio Neto, boa noite, Neto, que bom você aqui conosco. Neto faz parte da equipe do programa também, Mônica, é quem faz a edição das entrevistas e a publicação, é quem edita os vídeos de chamada, né, Neto? E faz a publicação. E Maria Fátima também conosco, boa noite, Maria Fátima, seja bem-vinda também. E olha, deixando mais uma vez dito que vocês fiquem à vontade, quem está no chat conosco, quem está chegando, pode fazer perguntas, pode tirar dúvidas, porque Mônica está aqui para conversar conosco sobre qualquer assunto que vocês queiram saber sobre saúde da mulher. Então aproveitem, porque não é toda quarta que nós temos aqui uma médica disponível para atender e responder as nossas dúvidas, né? Mais gente aqui chegando, Mônica. Nós estamos com Maria das Vitórias. Boa noite, Vitória. Seja bem-vinda também. Maiane Fabiola, boa noite, Maiane. Que bom que você está aqui. Paula Cássia também aqui conosco. Enquanto vocês vão se preparando aí para fazer as perguntas, vão pensando o que vocês querem perguntar para a Mônica, deixa eu aproveitar e já ir fazendo as minhas perguntas também. Vamos lá, Mônica, essa não sou eu, viu? Eu não tenho 46 anos, eu tenho mais, já estou com 56. Mas essa pessoa diz assim, tenho 46 anos e ainda tomo anticoncepcional. Como vou saber se estou na menopausa? Na verdade, saber que está na menopausa, ela vai ter que suspender o uso do anticoncepcional e ver se ela vai menstruar regularmente ou não. A menopausa é o período da vida da mulher, no qual a gente só diz que ela está na menopausa quando ela passa 12 meses consecutivos sem menstruar. Se ela passou, por exemplo, 6 meses sem menstruar e menstruou, a gente vai começar a contagem novamente e a gente vai dizer que ela está no período da transição menopausal, a transição do período que ela menstrua para a menopausa. Então, quando a mulher ela faz uso do anticoncepcional, para a gente saber se ela está na menopausa ou não,
a gente precisa que ela suspenda o uso do anticoncepcional e veja se ela vai ter ciclos menstruais regulares, ou ela pode fazer a dosagem de um hormônio chamado FSH e ver se ele está subindo a níveis de encontrar na menopausa. Mas a primeira coisa que vai chamar a atenção vai ser a questão do fluxo menstrual, porque mesmo ela tomando o anticoncepcional, se ela estiver na menopausa, ela pode menstruar. Então, esse é o viés de quando a mulher usa o anticoncepcional para saber se está ou não na menopausa, porque ela vai estar sangrando em virtude do anticoncepcional. Então, precisaria suspender ou fazer a dosagem desse exame para a gente poder saber isso daí em relação ao ciclo de vida dela. Muito interessante. Agora, você falou nesse período. Qual a diferença desse nome que você deu para climatério? Certo. A menopausa é um período, é um marco, né? Menopausa é o período que a mulher ficou 1 ano sem menstruar. Então, a partir daquele momento, ela está na menopausa. E o climatério é o período de vida que a mulher começa a apresentar os sintomas como fogachos, irritabilidade, sudorese, insônia, alteração na menstruação. A menstruação ela vai ficando mais irregular, pode ter também ressecamento vaginal. Então, o climatério é o quadro clínico que a mulher apresenta. E menopausa é o marco da vida dela. Ah, agora eu entendi bem. Vamos lá, doutor Mário Nóbrega. Você conhece um homem chamado Mário Nóbrega? Parabéns, meu amor. Deus te abençoe. Tá chamando de meu amor, então, no mínimo é o pai, né, doutor Mário? Não é o esposo, que é Diego. Então é o pai. Vanessa Kelly, boa noite. A equipe da Sala de Parto manda um abraço para a doutora Mônica e queremos dizer que amamos trabalhar com ela. Olha, a equipe. É verdadeira. Jussara Maciel, Jussana Maciel, boa noite. Boa noite, Jussana. Seja bem-vinda à nossa comunidade essencial. E olha, gente, vocês estão muito quietos hoje. Podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas. Aproveitem que a doutora Mônica está disponível para qualquer dúvida hoje de vocês, né, Mônica? É isso aí. Vamos já tem uma, olha, Maria Fátima está perguntando, ó, vamos aproveitar. Maria Fátima está perguntando, Mônica, qual o melhor método para evitar gravidez para quem retirou a safena? Quem retirou a safena. Tem que saber o motivo pelo qual foi retirado, se tem alguma doença vascular. Nesses casos, os métodos de escolha são os métodos somente à base de progesterona, e no caso a gente tem o implante, tem o DIU, tem os próprios comprimidos à base somente de progesterona, tem a injeção também, ou o DIU de cobre seriam as opções mais indicadas nesse caso, né? Mas aí teria que ver a história clínica direitinho da paciente. Certo, e ela ainda pergunta, a mesma pessoa pergunta assim, e passar 8 dias menstruada, é normal? Aí depende de como é esse fluxo, né? Se é um fluxo intenso, se tem cólica, e qual o momento de vida que a paciente se encontra também. Então, dentro de cada faixa de vida da paciente, existem as alterações que são, vamos dizer assim, alterações dentro da normalidade. É normal, mas, por exemplo, sangrar 8 dias, se for um fluxo pequeno, é normal. Não seria normal se fosse um fluxo muito intenso, ela precisando, durante os 8 dias, usar, por exemplo, absorvente noturno, com muita cólica. Isso daí chamaria a atenção para a gente investigar outras coisas. Mas sendo 8 dias, mas com fluxo de leve a moderado, é normal. Ok, deixa eu ir para mais uma pergunta. Enquanto vocês vão pensando aí, não apareceu nenhuma no chat, deixa eu fazer mais uma. Após a realização da laqueadura tubária, é normal o sangramento menstrual aumentar e sentir mais cólica? É normal.
Pode acontecer, principalmente dependendo de qual foi a técnica que foi realizada para fazer a laqueadura. Pode ser que tenha uma alteração na vascularização do ovário e do próprio útero, e acaba que algumas pacientes realmente elas relatam um pouco de aumento de fluxo menstrual e mais cólica após a realização de laqueadura. Tem tudo a ver com a vascularização do sistema reprodutor feminino. Aí. Érica Eline, chegou, Érica. Érica é uma participante que nunca faltou, Mônica, desde o primeiro programa que ela é fiel e é a que mais pergunta, a que mais participa, né, Érica? Uma das. E ela está dando boa noite, Érica, e perguntando assim: quais os métodos anticoncepcionais menos danosos à saúde, que trazem menos danos à saúde? Bom, o que não causa nenhum dano é fazer os métodos naturais, né? Como o método de peelings, o método de a tabelinha, né? O uso de preservativo. Esses aí são os métodos anticoncepcionais, que esses aí não vão trazer nenhum malefício para a sua saúde. Dentre os outros métodos, tem o DIU de cobre, que ele não é hormonal, ele vai impedir a gestação, causando alterações no útero, né? Então, ele não vai trazer, se ela perguntou em relação à questão hormonal, né? Porque os anticoncepcionais, eles acabam que são hormônios exógenos, né? De fora do organismo. Então, o que realmente não tem nada de hormônio, aí somente o DIU de cobre e os métodos naturais. Então, tá aí, Érica, respondida. Enquanto vocês estão pensando, eu continuo. Hoje está no bate e volta, né? Vai e volta, é para aproveitar. Mais uma perguntinha, Mônica. Quem tem ovários policísticos pode engravidar? Pode engravidar. No caso, quem tem ovários policísticos, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa, principalmente, uma mudança do estilo de vida, certo? A paciente precisa fazer atividade física e uma dieta, precisa fazer adequação alimentar. É importantíssimo. Paciente que tem ovários policísticos, na maioria das vezes, são pacientes que estão com um pouco do peso acima do ideal. Então, atividade física, perda de peso, mudança de dieta, é o tripé que está obrigatório para todo paciente que tem síndrome dos ovários policísticos. Ah, mas eu tenho ovários policísticos e eu sou magrinha. Pode acontecer. Não é o mais frequente, mas pode acontecer. Essas pacientes, elas podem engravidar. Porque além desse tripé que eu falei, aí a gente vai avaliar se a paciente tem algum grau de resistência à insulina e vai identificar o motivo pelo qual ela não está ovulando. Por quê? Porque quem tem síndrome dos ovários policísticos não está ovulando. Então, a gente vai descobrir o porquê ela não está ovulando, intervir naquilo dali para que ela comece a ovular e tenha uma gestação de sucesso. Olha aí, já estão aparecendo mais perguntas, viu? Olha, Gabriel Cruz, boa noite, mamãe. Boa noite, filhão. Manhã tá morrendo de saudade. Boa noite, mamãe. Você está linda. Parabéns pelo programa. Obrigada, filhão. Olhar de filho é sempre a mãe linda. Maria das Vitórias Ferreira, ela diz assim, Mônica: minha filha tem 2 aninhos, nasceu com o pipio fechado, fez tratamento e abriu. Pode fechar de novo? Ela pode ter problema hormonal ou não tem nada a ver? O pipio fechado não tem nada a ver com problema hormonal, mas ele pode fechar novamente sim. Então, de acordo com o tratamento que ela fez, seria interessante, não sei se ela chegou a fazer uso de algum creme, alguma pomadinha, seria interessante que ela mantivesse esse tratamento para evitar que feche, pelo menos por algum tempo após a realização da cirurgia. Certo. E Belquíria Medeiros é a nossa nutricionista. Boa noite, minha amiga, faz parte do programa Belquíria. Mônica já conhece, né, Mônica? Do programa da época da TV. Continua conosco. Maria de Fátima, se coçar o DIU, pode aumentar o fluxo menstrual? Se coçar o DIU... tem assim, se coçar o DIU,
pode aumentar o fluxo menstrual? Se colocar, perdão, porque eu não li depois que ela consertou, isso é coisa do corretor. Isso é. Vamos lá. Se colocar o DIU, se pode aumentar o fluxo menstrual. Bom, então a gente tem 2 tipos de DIU. Tem o DIU de cobre, que é o DIU não hormonal, nele não tem nenhum tipo de hormônio. Ele não age bloqueando a ovulação, ele vai agir causando uma reação inflamatória na cavidade endometrial. Por isso, as pacientes que usam o DIU de cobre, elas podem sim ter um pouco mais de cólica menstrual e pode ter um pouco mais de fluxo menstrual. As pacientes que usam o DIU medicado, que hoje no mercado a gente tem 2, o Quilena e o Mirena, a diferença entre eles é só o tempo de duração entre eles, mas é a mesma medicação. O DIU medicado, ele vai diminuir o fluxo menstrual e as pacientes podem, inclusive, ficar sem menstruar enquanto fazem uso dele. Mas eles também não bloqueiam a ovulação, eles inibem a gestação, causando um espessamento no muco cervical, uma alteração no muco e dificultando a ascensão do espermatozoide. Certo? Então, se for o DIU de cobre, ele aumenta a chance de a paciente ter mais cólica e maior fluxo menstrual. Mas isso é uma resposta muito dependente de paciente para paciente, Maura. Não tem nada que a gente faça que diga que vai ser igual para todo mundo. Cada paciente, ela reage de uma forma diferente. Bacana. Essa mesma pessoa que perguntou sobre o DIU, ela disse assim, não foi preciso fazer cirurgia. Ela se refere ao DIU, então? Não, ela está falando da paciente da bebezinha de 2 anos. Ah, que é a mesma, pronto, a bebezinha. Ela disse que não foi preciso. Então, é ideal que ela mantenha o uso da medicação para evitar que feche novamente. Ah, pronto, então está respondido, Fábio. Deixa eu ver, Maria das Vitórias, pronto. Qualquer dúvida, Vitória, você volta a responder. Belquíria Medeiros, volta a perguntar, perdão. Belquíria Medeiros, nossa nutricionista, ela diz assim, tem uma pergunta que muitas pacientes me fazem. Quem faz laqueadura tem problema para emagrecer depois? Existe alguma relação? Não, não tem relação. O que pode acontecer, na maioria das vezes, paciente que faz laqueadura mais tardiamente, já está próximo de entrar ali no período do climatério. Aí, no período do climatério, as pacientes elas têm um pouco mais de dificuldade para perda de peso, certo? Mas o próprio fato da laqueadura em si não tem correlação com dificuldade de perda de peso. Então, tá aí, respondida. Júlia Silva, boa noite, Julinha. Júlia, Mônica, Júlia é uma adolescente que não perde um programa também, uma das mais entusiasmadas. Ela, Érica, Rita, enfim, todos da comunidade. Mas Julinha, ela já começa antes da quarta-feira, ela já fica antecipando chegar à quarta para o programa, né, Julinha? João Melo, boa noite, João Melo, outro adolescente. E Julinha dizendo, cheguei um pouco tarde, mas já cheguei. E eu já registrei a sua chegada. Vamos lá, Mônica, deixa eu continuar. Gente, podem continuar fazendo perguntas. Maria das Vitórias Ferreira. Eita, minha dúvida era essa de Belquíria. Já foi respondida. Então, vamos lá. Qual o melhor... Não. Essa você já respondeu. Qual o melhor DIU? Tem risco de engravidar com ele? Existe o melhor DIU? Bom, na verdade, não existe o melhor DIU, não existe o melhor método anticoncepcional. Sempre o melhor método anticoncepcional é aquele que vai ser, que a paciente ele vai se identificar mais com ele. O que é melhor para mim pode ser que não seja o melhor para você. Então, o melhor DIU não tem a resposta. O que eu posso indicar é os tipos de DIU, né? Como eu falei anteriormente, existe o DIU de cobre e o DIU de Mirena. Geralmente, uma das coisas que eu comento com as pacientes é o seguinte: o DIU de cobre, ele pode aumentar o fluxo menstrual e ele pode dar mais cólica. O DIU de Mirena, geralmente, ele diminui o fluxo e ele diminui a cólica. Então, eu deixo a paciente bem à vontade para a escolha disso daí, porque a indicação, se a paciente pode ser usuária do DIU, ela pode usar qualquer um dos dois. Escolher qual que vai ser, aí a paciente que vai ficar à vontade. Tem muitas pacientes que optam pelo uso do DIU de cobre
pelo fato de ele não ser hormonal, ele não tem nenhum tipo de hormônio. O dildimirena e o quilena, eles têm hormônio, mas eles não têm absorção sistêmica. Eles agem somente a nível do endométrio. Mas, mesmo assim, algumas pacientes ainda se sentem um pouco incomodadas de fazer uso de alguma medicação, né? Porque não deixa de ser uma medicação. Mas essa é a principal diferença entre eles. Então, tá aí, respondida. Jaqueline Albuquerque, boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda também. Jaqueline diz assim, doutora Mônica, nos informe sobre incontinência urinária e manda beijos. Bom, a incontinência urinária, né, como o próprio nome já diz, é a perda de urina, né? A mulher ela vai perder xixi. Aí o que a gente precisa ficar atento, se ela perde xixi quando ela faz algum esforço, ou se ela perde xixi quando ela tem a vontade de ir ao banheiro e tem que ir correndo até o banheiro. Isso faz toda a diferença no tipo do tratamento que a gente vai fazer. A incontinência urinária de esforço, que é aquela que a paciente tosse, espirra, pega um peso, agacha, até o próprio andar, ela perde xixi. Nesses casos, na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico. E a outra, quando é incontinência de urgência, como a gente fala, que quando a paciente tem a vontade de ir ao banheiro, tem que sair correndo para ir no banheiro, a incontinência de urgência, na maioria das vezes, o tratamento é clínico. O tratamento é feito com fisioterapia e algumas medicações. Sempre, pacientes que têm incontinência urinária, nós precisamos descartar a presença de infecção urinária, porque pode ser uma das causas que levou à incontinência, pode ser uma infecção urinária. Então, a mulher ela não é para ter vergonha de chegar no seu ginecologista e dizer que tem incontinência urinária, porque tem tratamento. Melhorar a qualidade de vida da mulher é nosso principal objetivo, né, Maura? Com certeza, com certeza. Deixa a vergonha de lado e prioriza a saúde, que é mais importante. Jamila Macedo, boa noite, minha lindona. Jamila diz assim, boa noite, tia Maura, o programa está ótimo. E tem uma pergunta, no período da TPM, uma das mamas fica maior e dolorida. Isso começou há pouco tempo. Que método devo fazer? Que procedimento devo fazer, né? Isso é normal. É normal, mas se nunca fez nenhum exame de mama, precisa fazer algum exame de mama para ver se tem alguma alteração ou se só é da fisiologia da mulher. Porque, assim, muitas coisas, elas podem começar a aparecer ao longo da vida da mulher. Não é porque ela nunca teve uma determinada situação que quando aparecer vai ser um problema. Entendeu? Então, pode ser uma alteração dentro da normalidade, só que só começou a aparecer agora. Mas sempre que tem alguma dor, é bom descartar outras causas. Mas uma coisa que chama a atenção é que é só no período pré-menstrual. Então, fala mais a favor de ser uma alteração benigna da mama, como a gente fala, uma alteração que é normal. Olha, Belquíria, eu estou ouvindo Mônica responder, doutora Mônica, e rindo com o que Belquíria escreveu. Mônica, olha só. Tenho laqueadura e ainda tenho medo de engravidar igual a Maura. Cuidado, viu, Belquíria? Eu engravidei 3 anos depois da UPA com laqueadura. Pode colocar DIU também para ajudar na prevenção? Bom, poder pode, mas... Isso é para poucos, né? Isso não é para todo mundo não, né, Mônica? Isso é para poucos, para privilegiadas. Vai que você seja uma. Aguardar. É porque, na verdade, tem um método que seja 100% eficaz, né? Então, eu sempre brinco com meus pacientes dizendo que a única coisa que é 100% eficaz é não ter nada. Aí não tem como, não. Mas todos os métodos realmente têm um índice de falha, mas o da laqueadura é baixíssimo. Mas existem aquelas pacientes que são blindadas, né? Exatamente. E olha que eu fui cortada e costurada, viu, Mônica? Não foi dado um nozinho, não. Foi cortada e costurada. E mesmo assim eu fui presenteada. Não tem, não. Olha, quando a gente faz um acordo antes, Belquíria, de vir para a Terra, aí não adianta. A gente cumpre, mesmo que a gente não queira, mas foi feito o acordo antes, tem que cumprir, minha amiga. É um acordo de alma. É bem... Mas vamos lá. Paulo
Berg, olha aí, Alan, Paulo Berg chegando, os alunos de Alan. Boa noite, Paulo Berg, seja bem-vindo. E Madalena Farias diz assim: a Clínica CEMED parabeniza a doutora Mônica Nóbrega, ginecologista, obstetra e uroginecologista, pelo excelente trabalho que vem realizando na nossa cidade. Obrigada, Madalena. Beijão. Legal esse reconhecimento. Eliane Souza, boa noite. Tomo Dionegeste por problemas de mioma que causam muito sangramento. Gostaria de saber se posso optar por tomar essa medicação até a menopausa ou tenho que fazer a cirurgia. Quer que eu leia? Não, eu entendi a pergunta, mas é muito difícil eu dar uma opinião em relação a isso. Mas, assim, grosso modo, certo? Sem conhecer a história clínica da paciente, se a paciente está bem adaptada ao uso da medicação, não está tendo sangramentos importantes em virtude do mioma que ela tem, ela pode sim fazer uso da medicação até a menopausa. Certo. Sem ter que fazer a cirurgia. Sem ter que fazer a cirurgia. Ok. Belquíria Medeiros, o programa está maravilhoso. E Rita, também estou achando, Belquíria. E Rita, doutora Mônica, sobre a importância da reposição normal na menopausa. Isso aí também me interessa. A reposição hormonal na menopausa. Mônica, fala um pouquinho sobre isso. A reposição hormonal, ela tem as suas indicações, certo? Não é porque a mulher está na menopausa que ela vai precisar fazer a reposição hormonal. Ela precisa ter sintomas. Hoje, os principais sintomas que determinam a gente fazer a reposição hormonal são os fogachos, ou seja, aqueles calores que eles vêm e vão de uma forma bem repentina. E quando a paciente ela está no período do climatério, mas ela não tem fogachos e tem, por exemplo, somente ressecamento vaginal, a gente vai tratar de forma isolada o ressecamento vaginal. A gente não vai fazer a terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, hoje em dia, muitas pacientes ainda têm medo de fazê-la. A gente vai tratar de forma isolada. Quando ela é bem indicada, ela é maravilhosa e ela é super segura. Agora, claro, que ninguém vai fazer uma reposição hormonal e vai ficar usando hormônio e não vai voltar para o seu ginecologista para fazer a rotina ginecológica, né? Então, a paciente ela precisa ficar sob supervisão para poder, caso apareça alguma alteração, ser detectado de forma mais precoce possível, certo? Mas a reposição hormonal, ela tem tempo para ser iniciada. Também não é em qualquer momento da vida da mulher que ela vai ser iniciada. Por exemplo, se a mulher entrou na menopausa, o melhor momento para iniciar a reposição hormonal é, no máximo, até 5 anos depois da última menstruação. Entre 5 e 10 anos, o risco ele já vai aumentando. E depois de 10 anos, aí a gente não pode nem pensar em iniciar uma reposição hormonal. Então, a reposição hormonal, ela tem tempo para início. Não tem tempo para até quando eu vou usar. Eu não vou fazer uma reposição hormonal por 5, por 10 anos. Aí a resposta é de paciente para paciente. Cada paciente vai ter o seu perfil de resposta à reposição hormonal. Então, você já respondeu a outra pergunta de Rita, que ela tinha feito assim: a paciente que durante a menopausa opta pela reposição hormonal, quando deve parar? Aí é como você disse, depende de uma avaliação clínica dessa paciente, não é isso? Perfeito. Ok, Belquíria continuou brincando. Aff, Maria, eu vou direto pro CAPS. Vai não, Belquíria, vai não, que eu não fui. Ainda, Daniel, o nascido da laqueadura, ele já está com 18 anos e eu ainda não fui pro CAPS, viu, Belquíria? Acho que não vou mais não, por esse motivo não. Maria das Vitórias, essa foi boa. Arranca essas danadas, arranque não, Belquíria. Arranca as trompas não, deixa as bichinhas aí, né, doutora Mônica? O prejuízo é maior, não é? Se arrancar, é maior, é melhor deixar elas aí. Se você for presenteada, tudo bem, seja bem-vindo. Emanuele Alves, boa noite, Emanuela, seja bem-vinda. Prestigiando essa médica maravilhosa, inteligente, comprometida com as pacientes e humana. Para sempre, meu coração. Um cheiro para ela. Emanuela de São Vicente, Mônica. Obrigada, um beijão, Manuela.
lindo, né? Quando os pacientes reconhecem, olha que coisa mais linda. Alzenira Silva, não tenho miomas, mas sempre passo vários dias menstruada. Você acha que anticoncepcional normaliza? Não, aí tem que saber o motivo disso. Tem que ver se é um padrão menstrual normal. Não tem miomas, mas pode ter pólipo, pode ter alguma outra alteração no endométrio que justifique esse sangramento aumentado. Então, teria que fazer uma investigação clínica, descobrir o porquê e, a partir daí, fazer o melhor tratamento. Que pode ser anticoncepcional ou não, né? Vai depender do caso. Exatamente. Okay. Aí tem uma outra pergunta aqui minha. Podem fazer mais perguntas, viu, gente? Aproveitem. Como eu já disse antes, não é toda quarta que a gente tem doutora Mônica aqui à nossa disposição. Olha, menstrua a cada 3 meses e com bastante cólica. O que poderia ser? Se tivesse dito a idade, ajudaria, né? Era. Bom, faria diferença. Uma menstruação a cada 3 meses, então já tem alguma coisa que chama a atenção de alguma coisa que não está normal, né? Então, o normal é a mulher menstruar todos os meses, a cada 25 a 35 dias, mas se ela está tendo uma menstruação a cada 3 meses, a cada 4 meses, ela é uma forte candidata a ter síndrome dos ovários policísticos. Então, essa paciente ela precisa ser investigada, tanto para ovários policísticos, quanto para alterações tireoidianas, quanto para alterações de prolactina. Fazendo esse perfil hormonal, vendo qual é a alteração, vai ser feito o tratamento de acordo com a alteração encontrada. Provavelmente alguma alteração vai ter, porque ninguém fica 3 meses sem menstruar sem ter nenhum problema, né? Então, o ideal seria fazer esse perfil, né, de investigação clínica, e geralmente as cólicas estão associadas porque você passou muito tempo sem menstruar. Então, quando a mulher passa vários meses sem menstruar e é espontâneo, não é por opção, porque tem mulher que usa o anticoncepcional de forma contínua porque não quer menstruar. Nesse caso é diferente, ela está sem usar o anticoncepcional e demora muito de uma menstruação para outra. Nesses casos, acaba que existe a possibilidade de ela ter um pouco mais de cólica, porque o endométrio ficou um pouco mais grossinho, um pouco mais gordinho. Então, acaba que ela sente um pouco mais de cólica, sim. Agora, você falou numa questão. Você disse a mulher, você falou na opção da mulher de tomar anticoncepcional direto para não menstruar. No caso de uma, por exemplo, no caso da minha filha, que tem 22 anos, ela ainda é virgem, né, com 22 anos, é solteira, é virgem ainda, e ela detesta menstruar. Detesta. Todo mês é um drama essa menstruação. Quais são os prejuízos para, nessa faixa etária, esse uso contínuo de anticoncepcional? Quais são as indicações e contraindicações desse uso contínuo? Na verdade, hoje em dia, menstruar ou não menstruar é muito uma escolha da paciente. Então, a paciente, ela escolhe muito se ela quer ou não menstruar. Tem paciente que gosta de menstruar porque diz que menstruar é vida, é saúde, né? Tem paciente que tem pavor, como a sua filha, não gosta de menstruar. Então, hoje em dia, existem os anticoncepcionais, que eles são de uso contínuo, e existem hoje o que a gente chama de LARCs, que são justamente os anticoncepcionais de longa duração, né? Dentro dos LARCs, nós temos os DIUs, que nós já conversamos um pouco a respeito deles, e tem o implante. O implante é um bastãozinho de silicone que a gente insere na face interna do braço, e ele tem a duração de 3 anos. Com ele, a paciente vai ter um fluxo menstrual bastante reduzido e pode, inclusive, ficar sem menstruar nesse período. Ou então, algum momento, pode ser que tenha uma maior ou menor quantidade de sangramento, certo? Mas a gente deixa muito à vontade a paciente, se ela quer ou não menstruar. Hoje em dia não existe mais isso, que menstruar é saúde. Menstruação não é igual a sinônimo de saúde, muito pelo contrário. O paciente que tem endometriose, menstruar é o pior momento da vida dela, que ela vai ter muita cólica, muita dor, muito desconforto, né? Então, se a paciente ela não tem nenhum problema de saúde que contraindique o uso do método, fazer ele de forma contínua não vai trazer nenhum prejuízo para a sua vida.
Ok. A Maria das Vitórias, a brincadeira com Belquíria, foi a história de deixa as trompas, não tire não. Aí Maria das Vitórias ficou preocupada. Mauro, eu fiquei preocupada porque as minhas trompas foram retiradas. Quais os prejuízos, doutora Mônica? Que eu disse brincando. Isso, a questão de Belquíria é porque ela já fez a laqueadura e ela quer botar um DIU também. Ela vai fazer outra cirurgia só para jogar fora as trompas, mas porque você tirou as suas trompas, não tem problema, não vai trazer nenhum prejuízo para você por conta disso. Olha aí, tá vendo? Fique tranquila, as minhas estão aqui. Laqueada. 2 vezes, né? As minhas estão aqui laqueadas 2 vezes. Rosailma, boa noite. Que bom, Rosailma, você chegou. Outra participante também. Qual tratamento, Rosailma está perguntando, qual tratamento para pólipo endometrial? Pólipo endometrial, o tratamento é um procedimento chamado histeroscopia. A histeroscopia, ele é um procedimento que a gente vai entrar com uma câmera no útero da paciente. Igual a endoscopia digestiva, que a gente faz e vê o estômago, na histeroscopia a gente vai entrar com a câmerazinha e ver a cavidade endometrial. Identificado o pólipo, vai fazer a retirada desse pólipo por via histeroscópica. Inclusive, esse exame eu agora já estou conseguindo realizar aqui em Currais Novos, porque eu só conseguia realizar lá em Natal, mas agora já consegui fazer uma parceria e esse exame eu já estou conseguindo realizar também aqui em Currais Novos, sem precisar que a paciente se desloque até Natal para fazer esse exame. Então, tá aí, Rosailma, a resposta. Eliane, Maura, mande um beijo para Petros, meu filho, que está aqui cobrando. Petros deve ser o que tem autismo, né, Eliane? Petros, beijão para você, viu, Petros? A tia Maura mandando um beijão para você. Maria das Vitórias Ferreira, agradecendo. João Vitor, salve Alain, os alunos de Alain. João Vitor, Yasmin, salve Alain. Combinaram, né, de dar salve ao meu filho. Olha, eu não sei não, viu? Ok, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Rosailma, eita que a Eliane tá com tudo, tá, Rosailma? Eliane, olha, se soltou aqui no chat, elas ficam brincando, porque são todas companheiras do... Explicar para a Mônica, para ela entender um pouquinho. São companheiras, são as mães corujas do grupo Nortear, Mônica. Essas mães Sim. corujas, elas também participam junto conosco da comunidade essencial. Umas dão boa noite, outras não, umas são mais tímidas, por isso que elas estão brincando assim, que a Eliane tá com tudo, que a Eliane era tímida. Era, né, Eliane? Não é mais. Aparecida Seridó, isso. Médica muito boa e linda. Não, obrigada. Concordo plenamente. E olha, gente, vão fazendo mais perguntas, ainda temos um tempinho com a doutora Mônica, né? Olha, está chegando às 8 horas, mas nós ainda temos 15 minutos. Vocês aproveitem para fazer perguntas, para tirar as dúvidas, porque não é toda quarta-feira que nós temos aqui uma ginecologista e obstetra para responder as nossas dúvidas e as nossas perguntas. E deixa eu aproveitar e perguntar a você, Mônica, qual é a queixa mais comum no seu consultório de ginecologista? A queixa mais comum, mais frequente? Bom, a queixa mais frequente são os corrimentos vaginais e os sangramentos irregulares, que na maioria das vezes os sangramentos eles estão associados a algum mioma uterino ou pólipo endometrial, né? Essas são as queixas ginecológicas mais frequentes. Certo. Maura, queria saber se pode causar outros problemas se não retirar os pólipos. Essa é a que fez a pergunta do pólipo endometrial, e agora ela quer saber se pode ter outros problemas se não retirar esses pólipos. Na maioria das vezes, quando a paciente ela tem o pólipo endometrial, a gente indica sim a retirada. Por quê? Porque no lugarzinho onde o pólipo está implantado lá na parede do útero, ele pode começar a desenvolver células malignas, células cancerígenas. Isso é um foco de desenvolvimento de câncer de endométrio. Então, além disso, também pode causar sangramento. E esses sangramentos irregulares causados pelo pólipo, eles não são
controlados com o uso do anticoncepcional, certo? Então, no caso, teve pólipo, a indicação é realizar a retirada sim. Então, tá aí, Rosailma, respondida. Agora, qual a relação, Mônica, que existe da reposição hormonal com a possibilidade de se ter um câncer? Quem tem essa herança genética bem presente na família? Existe esse risco? Qual é a relação da reposição hormonal com o câncer? Na maioria das vezes, a reposição hormonal ela está mais associada ao câncer quando ela não é iniciada naquele período da janela de oportunidade, como eu falei, né, ali até os 5 anos após a menopausa, ou então quando a paciente ela tem um histórico familiar muito importante de câncer e ainda assim ela insiste em fazer a reposição hormonal. Nesse caso, ela já tem um potencial genético importante de desenvolver algum câncer e a reposição hormonal pode intensificar esse potencial. Então, por isso que eu falei, a reposição hormonal tem que ser muito bem indicada. A paciente tem que ser muito bem analisada, muito bem conversada, para poder saber se a gente indica ou não a realização da reposição hormonal. Ok. Alzenira Silva, boa noite, Alzenira, seja bem-vinda. Pergunta, Mônica, se você atende aqui em Natal, certamente ela está lá, né? Não, hoje em dia não mais atendo em Natal, eu estou 100% em Currais Novos. Gente, se ela dissesse que se ia dizer, qual dia, Mônica? Porque, gente, vamos lá. Maria de Fátima, posso fazer laqueadura apenas com um filho? O parto foi normal. Pode sim. A regra para a laqueadura tubária é a lei, na verdade, né? A lei que autoriza a mulher a fazer laqueadura tubária quando a mulher tem pelo menos um filho vivo ou 25 anos de idade. Então, se a paciente tiver 30 anos e quiser fazer laqueadura, pela lei ela pode, porque é um ou outro, não é e. Muitas vezes a gente vê nos sistemas de saúde que os profissionais, não, mas você só tem um filho, tem 25 anos, mas tem 24 anos e só tem um filho. É um ou outro, certo? Então, tem que ficar atento que é ou, não é i. Ok. A Alzenira está agradecendo e ela disse que mora em Parnamirim. Realmente é mais próximo de Natal mesmo. Ok. Maria de Fátima, posso fazer laqueadura? Já respondeu essa. E Aparecida, doutora, agora em dezembro vai fazer 1 ano que minha menstruação não veio, mas pode ser a menopausa, sinto muito aqueles calorão. Vai fazer os 12 meses. Ela tem quantos anos? Aparecida, fala pra gente quantos anos você tem. Né? Você disse que agora em dezembro vai fazer 1 ano, quer dizer, são os 12 meses que Mônica falou, ininterruptos, sem menstruação, que dá o sinal de menopausa, né, Mônica? Isso. Vamos supor que ela tenha ali calorão. A partir dos 48 anos de idade, né, 50 anos. 54, ela respondeu. 54. Então, provavelmente, ela vai, sim, a menopausa. Se chegar em dezembro e completar o aniversário e não descer a menstruação, aí sim, pode dizer que ela está na menopausa. E atenção, depois desse período, vamos supor, chegou lá em fevereiro, março, ela teve algum sangramento, aí ela precisa procurar um ginecologista, porque sangramento no período após a menopausa não é normal, certo? Então tem que investigar qual é o motivo desse sangramento, certo? Então ela tem 54 anos de idade e agora em dezembro vai fazer 1 ano. A partir de dezembro, ela já pode se considerar menopausada. Hoje eu digo que ela está na transição, mas em dezembro eu posso dizer que ela está na menopausa. E como ela tem esses calorões, seria interessante ela fazer uma avaliação ginecológica para ver se ela entraria na necessidade ou não de fazer uso de reposição hormonal. Ok. Érica Eline, o que pode causar a ausência da reposição hormonal após a menopausa? Bom, como eu falei mais no início, a reposição hormonal não está indicada para todos os pacientes. Os pacientes que têm a indicação de fazer e não fazem, qual é a principal, digamos assim, os principais prejuízos, né? Alterações cardiovasculares, né? Problemas
doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, as placas de ateroma. Além disso, a paciente ela pode ter principalmente uma osteoporose mais precoce, certo? Então, a ausência da reposição hormonal, ela pode também levar alguma sequela para a paciente, mas não quer dizer que obrigatoriamente isso vai acontecer, certo? Como eu falei, aquelas outras pacientes que elas não optam pela reposição hormonal, a gente pode aliviar os calorões, os sintomas do climatério de outras formas que não a reposição hormonal. Olha, tem uma pergunta anterior que ela estava me alertando, que eu passei batido por ela. Maria das Vitórias, ela diz assim: a retirada das minhas trompas foi motivada por uma possível terceira gestação, que, segundo a obstetra, seria de risco de morte, devido à fragilidade do útero. Posso ter câncer por cavidade? Não, por causa disso, não. Muito pelo contrário, tirar as trompas acaba que é um fator protetor, porque, às vezes, câncer de ovário, hoje em dia já foi cientificamente comprovado que alguns cânceres de ovário, eles têm início nas fímbrias, que são as pontinhas da trompa. Então, se teve a trompa retirada, é uma coisa boa para você. Pronto, pode relaxar, Rosailma. Não, Maria das Vitórias, pode relaxar, Maria das Vitórias. Rosailma foi que ficou preocupada, que é a que perguntou sobre o pólio. E Belquíria está dizendo assim: que interessante essa lei da laqueadura, porque os planos de saúde colocam dificuldade mesmo quando na liberação. Isso, é isso mesmo. Então, tá pensando, Belquíria? Já tem um casal, espera mais um pouco. Maria das Vitórias Ferreira, graças a Deus. Belquíria, você não precisa ter 5 como eu tive, não, né? Eu tive 4 e fui presenteada com o 5º depois da laqueadura. Olha, tá longe ainda, você pode ter mais um, faz um terceiro. Não precisa chegar a 4 nem a 5. Outra pergunta que é assim, eu escuto pelo menos com frequência: quais são as causas possíveis para se sentir muita cólica durante a menstruação? Tem adolescentes, principalmente adolescentes, jovens, mulheres jovens, 20 e poucos anos, quando eles reclamam de muita cólica durante a menstruação. O que é que se deve investigar, Mônica? Bom, adolescente pode ter o que a gente chama de dismenorreia, o nome científico que a gente usa para cólica, certo? É muito frequente que adolescentes tenham a dismenorreia primária, ou seja, tem a cólica menstrual, sem que necessariamente esteja associada a alguma doença de base, certo? Então, é o normal, digamos assim. É normal as adolescentes sentirem cólica. Mas existe também a dismenorreia secundária, que é aquela cólica menstrual que está associada a alguma alteração. Dentre elas, a principal causa de cólica menstrual é a endometriose, certo? A endometriose é quando o tecido do endométrio, o endométrio é a camada que descama quando a mulher menstrua. Então, esse tecido do endométrio ele fica implantado em outros locais, como na barriga, dentro da parede do músculo do útero, ou até mesmo nos próprios ovários. E a endometriose ela é caracterizada por muita cólica menstrual, e essa cólica tem uma característica que ao longo da vida da mulher, essa cólica ela vai tendo caráter progressivo, ou seja, ela começou mais leve e aos poucos ela foi se tornando mais intensa, inclusive deixando a mulher incapacitada de realizar suas atividades diárias pela intensidade da dor. Então, a endometriose é uma das principais causas de cólica, mas miomas também podem causar cólica no período da menstruação. E pode também não ser nada, pode ser que ela tenha uma tendência natural, seja a dismenorreia primária, né? Principalmente nas adolescentes. Então, tá aí, respondido. E Belquíria complementa. Quem interessa... Não, cadê? Não, Maria de Fátima diz assim, faz um comentário em cima do que Belquíria diz. Belquíria, não é só os planos, não. Às vezes até os médicos dificultam a laqueadura.
É questão de ponto de vista, né? De valores. Tem médicos que realmente não são de acordo. Na verdade, a questão da laqueadura é porque, assim, o momento da gestação é um momento muito ímpar, né? Onde a cabeça da mulher, ela vira um turbilhão e, às vezes, a mulher tem um filho e não é a última gestação e tal, e tal, e tal. E aí, daqui a pouco, daqui a 5 anos, 6 anos, ai, doutora, eu queria tanto engravidar de novo, desfaça a minha laqueadura, né? Eu já recebi muita ligação no meu consultório de pacientes que fizeram laqueadura, perguntando se eu faço a cirurgia para reversão. Inclusive, já fiz um pré-natal de uma paciente, muito querida, por sinal, que a gestação dela foi fruto de uma reversão de uma laqueadura, né? Ela tinha um marido, ela ficou viúva, era laqueada, casou novamente e o esposo tinha desejo de ser pai e ela fez a cirurgia para reverter a laqueadura. Foi sucesso e ela engravidou espontaneamente. Então, legal. Tem essa moeda, né? Então, assim, já fiz algumas laqueaduras. Eu converso muito com a paciente a respeito de questão de laqueadura, mas, assim, é uma decisão muito abrupta. Pessoal. Porque, assim, a gente está respondendo pelo hoje, mas às vezes a paciente tem, por exemplo, 30 anos de idade, pode ser que com 35, 36 ela queira engravidar novamente. Então, assim, hoje em dia a gente tem outros métodos que dão tanta segurança quanto a laqueadura e que são os métodos de longa duração e que ela não precisa estar tomando aquele comprimido todo dia, porque na maioria das vezes a paciente quer fazer laqueadura porque não gosta de tomar comprimido, não gosta de usar camisinha. Então, assim, existem outras alternativas que deixam ela mais livre caso lá no futuro ela reacenda novamente o desejo de engravidar. Então, já existe a reversão da laqueadura. Existe a reversão, mas não é todo médico que faz. Eu não faço, eu nunca nem vi como é que faz esse tipo de cirurgia. Mas existe sim, alguns médicos fazem, mas assim, também é um método que não tem como você garantir 100% que vai dar certo. É um tiro no escuro que vai ser dado. Ok, então vamos lá. Belkira disse que já fez a laqueadura dela, que está muito feliz com o casal de filhos. E um beijo para a nossa amiga Josi. Belkira está mandando, Josi. Eu já estou compartilhando também junto com Rita Cruz. Um beijo para a nossa amiga Josi pela chegada de João Guilherme. Eu soube, a Alana me disse hoje, Josi. Parabéns, minha amiga, parabéns. Pedro deve estar super feliz também. Rita, João Guilherme é muito lindo. Parabéns, Josi. Olha, aqui nesse canal a gente faz de tudo, viu, Mônica? Parabeniza quem chega. Conversa com a outra pelo chat, responde. Maria das Vitórias tem uma conhecida que fez laqueadura e tem uma filha. Infelizmente, essa filha morreu. É uma tristeza, hoje ela é idosa e se sente muito mal com relação a isso, né? É como você disse, existem casos e casos. É uma decisão que realmente deve ser bem analisada. Né? Agora me fala um pouquinho, outra coisa que eu vejo muitas queixas, Mônica, não sei se é específico da área da ginecologia, meu filho já está avisando aqui que já são 8 horas, que nosso tempo já terminou, mas deixa eu fazer só mais essa pergunta. Me diga uma coisa, com relação à enxaqueca, à cefaleia, a dores de cabeça frequentes, tá? O que é que precisa se investigar, o que é que precisa se fazer, quais os cuidados, quais os procedimentos quando se tem queixa de enxaqueca com muita frequência? Na verdade, a queixa de enxaqueca, a primeira coisa aí no caso, deveria procurar realmente o neurologista, né, que seria o médico mais indicado, para uma melhor investigação e uma melhor orientação terapêutica em relação às enxaquecas. Mas a primeira coisa, a paciente ela não pode usar qualquer tipo de anticoncepcional. Primeira coisa que a gente precisa ver é isso, se usa anticoncepcional e qual é o tipo do anticoncepcional que ela está usando, porque os anticoncepcionais que contêm o componente de estrógeno, elas pioram consideravelmente as crises de enxaqueca. Então tem que ter muita atenção em relação a isso. Ok. Jaqueline Albuquerque, doutora Mônica, quando procurar a especialidade de uroginecologia? A uroginecologia é a área, né, da ginecologia que ela trata das pacientes que têm incontinência urinária de uma maneira geral,
ou seja, essas pacientes que perdem xixi, como a gente conversou anteriormente, e as pacientes que têm uma bexiga caída, um útero caído, os prolapsos genitais, como a gente fala, né? A paciente que tem um desconforto na região genital, ela tem como se fosse uma sensação de uma bola querendo sair pela vagina, né? Então, essas são as principais indicações para você procurar um uroginecologista. Então, tá aí a resposta. Maria de Fátima, olha, tem um filho com transtorno do espectro autista, TEA, e tem um medo de engravidar e vir novamente com TEA. Olha, Vitória, Maria de Fátima. Mas não se preocupe não tenha esse medo não, porque olha, o que está escrito, Mônica rodou o Brasil e voltou para Currais Novos depois que conheceu o Diego e está aqui conosco. Quando está escrito no destino, vem. Se não vier, por escolha sua, vem de um outro jeito, porque eu estava laqueada, né? Tinha 4 filhos, era laqueada, e tive o 5º que veio com deficiência intelectual, que eu já tinha uma filha e ganhei mais um filho que tem a deficiência intelectual também. Então, assim, foi um dos maiores presentes que eu ganhei. Todos os 5 foram presentes valiosíssimos, e não tenha esse medo, porque se vier, não deixe de ter um 2º filho por isso. Se vier com TEA, é porque realmente o seu destino está aí, predestinado a ter mais um filho, e vai trazer muita felicidade, que você já tem um, e sabe que dá trabalho, mas também é uma bênção na vida da gente. Olha, Mário Nóbrega, sou uma paciente que estou no consultório de Dr. Mário, não é ele, viu, Mônica? Não é seu pai. E gostaria de saber quando se faz uma esterectomia total. Ainda preciso fazer preventivo todos os anos? Ela fez a esterectomia total e pergunta se ainda precisa fazer preventivo. Bom, se na esterectomia foi por motivos benignos, ou seja, mioma, pólipo, endometriose, não tem necessidade de fazer o preventivo todos os anos. Agora, se foi por alguma alteração de câncer, aí precisa fazer a rotina ginecológica normal. Então, tá aí respondido. Mariquinha manda um abraço muito especial para a doutora Mônica, né? Você deve conhecer. Mariquinha é Vanessa Kelly, que está dando um recado. Magna Almeida, doutora Mônica querida, um anjo aqui na terra, minha GO maravilhosa. Magna Almênia. Rita Servla, boa noite, minha prima. Mais uma da família, excelente entrevista, parabéns, obrigada, Rita. Belquíria Medeiros, foi ótimo. Já estão se despedindo, né? Alan, assim, ó, desse jeito. Deixa eu mostrar a vocês como é que Alan tá para mim, ó. E vocês já se despedindo, então não tem jeito, Mônica. Eu tenho que me despedir também, olha. Rita já está dizendo, excelente programa, Belquíria, foi ótimo. Verbo no passado, então não tem jeito, minha amiga. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, foi maravilhoso. Estamos de parabéns, todas nós, vocês que estão no chat, que foi quem tornaram essa entrevista dinâmica. Sem as perguntas de vocês, não seria da maneira que foi, né, Mônica? Então, assim, vocês realmente é que fazem a diferença no nosso programa essencial no YouTube. Então, são vocês aí no chat que fazem a grande diferença no nosso programa. E, Mônica, fique à vontade para você fazer as considerações finais, a mensagem final. O tempo é seu e agora você ultrapassa o tempo que você quiser. Agora é com você. Elídia chegou agora, não, Eliette Cruz. Parabéns, estava aí desde o início, né, dona Eliette? Só agora se pronunciou. Vai lá, Mônica, é com você. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com você. Né, você sempre lembrando do meu nome, muito obrigada. Você sabe que pode contar comigo sempre, é sempre um prazer estar esclarecendo essas dúvidas, que às vezes são de difícil acesso, mas que a gente faz com que elas se tornem de fácil acesso para toda essa população. Né? Então, só enfatizando que o mês do Outubro Rosa, né, o mês de outubro, já está do meio para o fim, mas ainda é tempo de previna-se. Né? O câncer de mama, ele é diagnosticado precocemente, se mantiver a rotina ginecológica em dia, diagnostica precocemente, trata precocemente e a cura vem mais fácil. Né? Então,
só agradecer realmente e fazer esse lembrete do Previna-se, né? Previna-se como um todo. Uma consulta ginecológica de rotina, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos no máximo, fazer o check-up geral e vamos ser felizes. Isso mesmo, o importante é ser feliz, o essencial é ser feliz. Olha, Érica, o tempo que passa rápido, verdade, Érica, nunca foi tão rápido esse programa. E Rita Sérvulo, já quero ser paciente de doutora Mônica aqui em Natal. Sem chance, Rita. Pode vir para Currais Novos. Pode procurar, na ginecologista também. Faz aí a propaganda, Rita, diz quem é. Doutora Lisier Nóbrega. Ela atende aí em Natal, com certeza vai ser no mesmo padrão. Olha, é irmã de doutora Mônica, viu, Rita Sérvulo? Agora você tem doutora Mônica e tem a irmã, e quem sabe se a gente não faz uma live com a irmã, né, Rita? Para a gente conhecer também, para ver se tem essa desenvoltura para falar o público como Mônica tem, né? Então tá feito o convite. Mônica, olha, vou pegar você pela palavra, já está convidada para estar conosco em outros momentos, já faz parte da nossa comunidade essencial, né, gente? Podemos adotar a Mônica também, tá? É uma comunidade que a gente está criando no YouTube para se encontrar toda quarta-feira e para a gente ficar trocando ideias pelo chat, fazendo o programa junto comigo. Essa turma aí todinha que eu adoro, tá? Então, muito obrigada mais uma vez. E lembrando, gente, próxima semana eu vou fazer um vídeo agora com a Alain, depois do programa, para vocês sugerirem um tema, porque nós teremos os quadros na próxima semana, que quando tem convidado, não temos quadros com especialistas, que é para aproveitar ao máximo o convidado, né? Como a gente fez hoje com Mônica, para bombardear o convidado com perguntas, tirando as dúvidas. Mas a semana seguinte nós temos os quadros com especialistas e temos também um tema que a gente fica conversando enquanto vai assistindo aos quadros. O quadro Saúde Estética, fica a dica, alimentação saudável e em dia com a saúde, com o doutor Pedro Cavalcante, fica a dica com o desenvolvedor web Júnior Caçarola, saúde estética com Silene, esteticista e cosmetóloga, e alimentação saudável com a nossa eterna Belquíria, e o quadro Saúde da Mulher, quem sabe se não volta com a doutora Mônica, né? Tá aí o convite, quem sabe? Olha, muito obrigada mais uma vez, beijão e até a próxima semana. Para vocês de chat, Mônica, até nosso próximo encontro. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz. A live do programa Essencial terminou, mas você pode nos assistir nas redes sociais. Vai lá no canal do YouTube, Programa Essencial CN, deixa o seu joinha, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e confere a entrevista dessa semana no playlist. Maravilhosa! Nós conversamos com a obstetra ginecologista doutora Mônica Nóbrega, que respondeu a muitas perguntas da nossa comunidade essencial pelo chat. Foi muito interativa, muitas dúvidas foram respondidas e de repente aquilo que você quer saber e perguntar a uma ginecologista e obstetra vai estar lá respondido para você. Dá uma conferida.